Excelentíssima doutora Daiane Rei da Silva, com subida a honra esse significante aprendiz de advogado, vem essa Casa de Justiça trabalhar sobre a batuta de Vossa Excelência. Simpatia, Ariano, cultura, zelo, uma deferência incomensurável com todos que se fizeram presente e perfilaram nesse plenário. É uma honra e um privilégio para esse advogado trabalhar sob a presidência de Vossa Excelência. E mais ainda, os funcionários têm o privilégio de ter, com todo respeito, uma mulher lindíssima, inteligentíssima, exercendo a função judicante aqui em Itabira. Os meus respeitos. Declaro, doutora promotora de justiça, Gislane Reis Pereira. Eu vou brincar a mesma coisa que eu falei com o nosso promotor lá de São João del Rei. O patronímico único, o último eu não sei. É Schumann. A beleza e a inteligência, aprovada no concurso do Ministério Público, aprovada no concurso da magistratura, optou pelo Ministério Público. Até brinquei em off aqui que escolheu melhor, que o fato de Sua Excelência lá com 10, 15 mil processos, Vossa Excelência é mais light. Exerceu um munus ministerial sem aviltar nenhum dos dois cidadãos que estão sentados ali. E até vou dizer a Vossa Excelência, eu tenho 28 anos aprendendo a advogar, 3 de polícia, são 31. Sabe por que eles ficam de cabeça baixa? Eu até mandei levantar umas 2, 3 vezes, por ordem desses senhores, porque existe um regulamento dentro dos presídios que os internos, e eles estão presos, e Sua Excelência agradeço a deferência deles não estarem aqui vestidos de tomatinho, né, que é aquela roupa vermelha suave que o rapaz teve aqui, e respeitou a dignidade da pessoa humana, eles estão assim, é porque há uma determinação. Eu até brinquei com eles, aqui mandam eles, mas a orientação é minha, não precisa ficar cabeça baixa, não precisa ficar encarando jurado, não precisa ficar encarando ninguém, mas não precisa ficar de cabeça baixa. Estão de cabeça baixa porque é uma ordem deles, que estão aqui para guarnecer a segurança, e uma norma. Mas assevero a Vossa Excelência que em nenhum momento, durante toda a vossa exposição, aviltou qualquer um deles. Durante das 8 horas da manhã até agora, não usou do munus ministerial para humilhar aquele que já está humilhado por estar sentado no pelourinho do Banco dos Réus. Os meus respeitos. Preclaro, doutor Bernardo Rosa, doutora Juliana, doutor Denise, doutor Rubens. Esse alienígena tem o prazer de estar dividindo a tribuna com Vossas Excelências, que são daqui, e uma pessoa que é a nossa parceira, a nossa sócia, que espero que seja o primeiro de muitos que nós venhamos aqui, assim, perturbar o Tribunal do Júri de Itabira. É um prazer estar ladeando pessoas da envergadura moral de Vossa Excelência. Senhores agentes penitenciários que com tanto zelo trabalharam até agora, com retidão, com probidade, com dignidade, tratando a todos eles. Tem questões de segurança? Tem questão de baixar a cabeça? Tem. Pela norma de lá, os senhores não vão desobedecer. Né? Mas nós teríamos que se esclarecer por que estão de cabeça baixa. Não é porque estão, são monstros lá fora e aqui estão cordeirinhos. Não, é que é uma ordem para ficar dessa maneira. Os meus respeitos. Meus preclaros policiais militares, aos comandantes e comandados, os meus respeitos. Eu cerrei fileiras com a co-irmã Polícia Civil. Então já estive também com a quadrada na cintura defendendo a sociedade. Meus respeitos. Meus preclaros cidadãos itabiranos, ou itabirenses? Itabiranos. É um prazer tê-los aqui. O comportamento até agora foi exemplar, que continue até o final. Senhoras e senhores servidores da Justiça, muito obrigado pela acolhida. E a Vossas Excelências, doutora Iva, doutora Rosimeire, doutora André, doutora Luciana, doutora Cíntia, doutora Graziela, doutor Marcos. Até agora, o nosso é fácil. O complicado é para Vossas Excelências daqui a pouco. Sabe por quê? Serão apresentados a Vossas Excelências serão apresentadas indagações. Como é que se julga um ser humano num crime doloso contra a vida? Que bagaça é essa? Dolo é vontade voltada para resultado. Quais são eles? Homicídio, tentativa de homicídio, induzimento ou instigação ao suicídio, aborto e infanticídio. Essas 5 condutas humanas desaguam, quando perpetradas, no tribunal do júri. E quem julga? Pessoas
extraídas do seio social, colocadas aqui por caráter, probidade, retidão de conduta, para decidir a sorte de 2 seres humanos. E hoje nós temos 4 seres humanos que haverão de julgar outros 2 seres humanos pela primeira vez. E eu vou me lembrar aqui do Evangelho de Mateus. Não julgueis para que não sejais julgados, pois a exata medida que medirdes, havereis de medir a vós. Só um juízo que não falha, só um só, de Deus. Nós somos falíveis. Nós somos falíveis. E o que eu suplico nesse momento inicial, me dirigindo a vossas excelências, é que errem hoje o mínimo possível e que julguem do mesmo jeito que querem ser julgados um dia, sabendo que lá não falha e aqui falha. Eu não vou comparar o Ítalo a Bin Laden, menos ainda a Hitler, o Saddam Hussein, quem sabe o Gaddafi, nenhum deles. Mas a mãe de todos esses 4, se tivessem sido eles abatidos e todos morreram, estaria chorando a morte desses filhos, por pior que seja o filho. E não é o caso do Ítalo. Não é o caso do Ítalo. Não vim jogar pedra, até porque, excelência, tem uma explicação. Tenho 28 anos de advocacia criminal, cerrei civileiras da polícia por 3 anos, venci uma dependência química, e quando eu faço isso, quando eu pergunto, não é para falar que eu sou bonitinho, não. Eu padeci desse mal, eu superei esse mal. Graças à minha sócia, Cláudia, que por contingência de nós ontem temos entrado numa audiência às 13 horas, saídas às 23, aportamos nessa comarca às 3 horas da manhã, acordei às 6. Nas últimas 48 horas eu dormi só 7 horas. Mas estamos aqui, sabe por quê? Tesão. Tesão. Eu não tenho isso como trabalho, eu tenho isso como prazer. Porque aqui nós somos a última fronteira entre o Estado Todo-Poderoso, que tem Polícia Civil, Polícia Militar, órgãos de segurança, Ministério Público, e aqueles 2 que estão com as bundas pregadas ali. Nós somos a última fronteira, nós somos indispensáveis à administração da justiça. E esse cidadão é falível. Eu tive um problema de saúde, eu superei um vício de crack de 7 anos. E estou de pé. Mas eu sou alvo, doutor Bernardo, do mesmo jeito que os 2, de uma pecha inconcebível do preconceito. Inaceitável do preconceito. Que é de raça, que é de cor, que é de credo. E mais ainda, e mais cruel aqui, que é de vida ante acta, é a vida antes do fato. É um trem que se chama no direito penal do autor e não direito penal do fato. Que bagaça é essa, Quaresma? O que é o fato? Uma imputação de homicídio. Quem é o autor? Aquele ali tem uma capivara maior do que eu tenho cabelo na cabeça quando era menor. Esse aqui tem 10 reais. Então eles se tornaram os piores elementos da face da terra. E eu rodo para um lado e para o outro, mas o ouvido fica aqui e a colega está ali. Sei que uma das juradas verteu lágrimas, porque quem não verteria lágrimas ao ver uma mãe ou ouvir um relato, quando a promotora falava, de uma mãe que perdeu o filho? Agora imaginem, excelências, se aqueles que estão aqui para serem julgados não forem e não tiverem sido, como não foram, os algozes do Ítalo. É aquela senhora que está sentada ali, jovem, que é consorte daquele jovem ali, privada do convívio dele já desde o ano pretérito, respondendo por uma acusação que é um verdadeiro balaio de gatos. O Ésquilo, excelência, um dramaturgo grego, há muito tempo atrás ele escreveu o seguinte: na guerra, a verdade é a primeira vítima. E o que é verdade no processo penal? É o norte, é aquele farol que todos aqueles que militam no direito penal devem se mirar. Para quê? Para atingir o porto seguro de uma condenação ou de uma absolvição, seja ela condenação merecida ou uma absolvição merecida. Por que isso? Que a verdade, excelências, é algo que não aparece em lugar nenhum, notadamente no processo penal.
caboclo aqui, Wagner Lúcio da Silva, em Congonhas, foi acusado de um crime de latrocínio. Não é julgado pelo tribunal do júri. Ele é julgado por um juiz togado, um juiz de direito, igual tal qual Sua Excelência está ali. Este moço foi condenado a passar 24 anos da existência terrena dele numa masmorra estatal. Eu faço sacaneio e falo que é o hotel do tio Nelsinho, lá em Belo Horizonte, a Nelson Gria. E virou uma peneira agora com esse governo corrupto do PT. Esse moço aqui, depois de 8 anos gozando da hospitalidade estatal, o menor que o havia delatado disse o seguinte: não foi o Wagner, foi outra pessoa que perpetrou esse delito. Esse menor foi ouvido numa justificação criminal. Manejou-se uma revisão criminal, que é o Instituto Jurídico, né, doutora Ana? Para poder rever uma sentença passada e julgada, em que desembargadores corroboraram a decisão de um juiz de direito e verificaram que não era o Wagner o autor. E aqui, nesse momento inicial, que nós estamos a dedilhar essa prosa, né, a aviltar os pavilhões auriculares de Vossa Excelência com essa voz da clara rachada, eu vou trazer uma súplica, eu vou implorar uma coisa. E na figura desse livro, que é o livro dos livros que é a Bíblia, que tem aqui não matarás, mas que tem aqui também que em algumas situações Deus permitiu como matasse. Não vai se invocar aqui legítima defesa que está na Bíblia, não. Aqui vai se dizer da negativa de autoria dos dois réus. E eu estou perplexo, porque eu não estou a entender agora, talvez a doutora produtora me socorra, para dizer para Vossas Excelências, doutor Marcos, o nosso patrocinado, ele responde por mando ou ele responde pela autoria? Nós confiamos no que escreveu o Ministério Público, doutor Rubens? Ou nós confiamos naquela normal, mais do que normal, sessão de choros que nós presenciamos aqui hoje? Quem foi o executor? Quem finalizou no Tropa de Elite? Quem finalizou foi aquele ali. Sabe quem diz na denúncia que finalizou? O menor. Vai. Quando for quesitado, são essas respostas monossilábicas, as respostas, as indagações recebem respostas monossilábicas. Sim ou não? No dia 26 de abril de 2017, 21h30 na rua Canário, bairro Pedreira, Instituto Itabira, foram desferidos disparos de arma de fogo contra a vítima, Ítalo Soares da Silva, produzindo as lesões descritas no relatório de necropsia de florestais. O nome desse trem chama-se materialidade. Há um cadáver. Existe um cadáver. Há um crime de homicídio. Uma segunda pergunta converge para a autoria. Aquele atirou? E quando chegar na pergunta daquele ali vai ser interessantíssimo. Porque o que desfilou hoje aqui foi uma retórica diferente. Desfilou a retórica que ele atirou. E a pergunta que será feita é justamente a contrária. Se ele mandou. Ou ainda vão acreditar em quem, Elaine? No Ministério Público ou na mãe que chora? Por que eu falo isso, Excelências? E por que eu trago esse livro? Porque é um caso real. É um caso concreto. E quando foram julgar os desembargadores, lá no Olimpo, no Tribunal de Justiça, eu vou destacar 2 votos, que são 2 personagens desse livro aqui. Um chama-se Pilatos, que acompanhou a horda, crucificou Cristo e liberou Barrabás e lavou as mãos, porque foi a horda que pediu para crucificar Cristo e liberar Barrabás. Quando Sua Excelência disse que Vossas Excelências haverão de dar a promotora de justiça um exemplo para a sociedade, eu vou divergir muito delas, muito. Sabe por quê? Vossa Excelência não é exemplo de um lá para fora, não. Vossas Excelências dão um exemplo para a consciência de cada um de vós. Se eu estivesse numa situação dessa, eu queria ser julgado, porque o Quaresma um dia teve uma dependência química e a partir de agora tudo que ele fez é porque é noiado, porque aqueles 2 têm antecedentes criminais e são delinquentes contumazes. Excelências,
tem um pedacinho de papel chamado Certidão de Antecedentes Criminais. Dos dois réus. Furtos, roubos. Cadê isso aqui? Tráfico de drogas. Cadê isso aqui? Onde está isso aqui? Onde reside todo aquele arcabouço de crimes perpetrados por ambos? Uma folha. O Marcos, esse delito não está aqui. O tráfico de drogas não está aqui. O Graziele, a organização criminosa não está aqui. Agora, aqui é pitoresco. Isso aqui eu não vou abrir, eu não posso abrir, mas eu posso mostrar. Isso aqui é o processo do menor. O processo do menor. Sabem por quê e por conta de que ele está internado? O menor foi condenado por um juiz de direito, não foi um tribunal do júri, não, pelo crime de homicídio, pelo crime de tentativa de... O menor foi condenado pela tentativa de homicídio e foi condenado pela organização criminosa. Não tem organização criminosa dos dois, e aquele moço ali que respondia pela organização, pela tentativa, foi impronunciado. Mas que bagaça é essa? Que justiça é essa? Que equilíbrio é esse? Eu não estou entendendo mais nada. Mas, Vossas Excelências, doutor Rosemary, pode funcionar ao invés de ser jurada, juíza com lixeiro. Vamos varrer o lixo social e vamos manter no cárcere aqueles indivíduos ali, doutora Cíntia. A mãe planteou, e por conta do planto dela, doutora Lúcia, vamos deixar aqueles no cárcere. Mas eu quero perguntar o seguinte: que tipo de juiz que eu tenho aqui? Que tipo de juíza que eu tenho aqui hoje? Pilatos, no julgamento de Wagner, senhor presidente, deixo também registrado ter prestado bastante atenção à sustentação oral aqui desenvolvida, como também ter tido acesso ao memorial que foi apresentado. Pilatos exalando o suor. O Poder Judiciário agiu. O caso Wagner é tido como erro judiciário, quando quem menos errou foi o Poder Judiciário. O Poder Judiciário agiu com aquilo que tinha no processo. O inquérito, que foi base para a denúncia e para a instrução criminal, foi feito pelo Poder Executivo, leia-se Polícia Judiciária. A Defensoria Pública e a Perícia Técnica, citados em recente entrevista, são órgãos do Poder Executivo. E aí vem a prova de que Pilatos mora na Suíça. A pobreza não é fator de injustiça, como se mencionou na mesma entrevista. E nem praxe nesse Tribunal de Justiça. A afirmativa... Ô, Bernardo do cacete, a afirmativa chega a nos ofender. O Wagner estava preso há 8 anos e o cara está sacaneado porque se falou no tribunal que cadeia no Brasil é para pobre, preto, prostituta, pederasta e fudido com PH de farmácia. A afirmativa chega a nos ofender. E a verdade nunca pode chegar ao povo pela metade. Tem que chegar integralmente. Apresenta a Vossas Excelências Pilatos. E aí eu pergunto, eu tenho 7 Pilatos ou tenho 7 pessoas, mulheres na figura de Salomão, 2 homens na figura de Salomão? Eu vou apresentar Salomão. Esse é Edivaldo José de Moraes. Eu vou apresentar Salomão. Alexandre Vitor de Carvalho. Quero inicialmente dizer que nós, Excelência, nós, esse coletivo que está aqui, operadores do direito penal, lamentavelmente trabalhamos com a verdade processual e nunca com a chamada de verdade real, que é a bússola, que é o norte, que é o farol que nós temos que seguir. Essa é a verdade real. É o que nós temos. E quem está falando isso não é um advogado de bandido, não. Não é advogado de bandido, não. É um desembargador que foi promotor, procurador, alçado ao 5º Constitucional e é uma das mentes mais brilhantes do nosso Tribunal de Justiça. Não existe, reitero o que disse Sua Excelência, não existe em nenhum processo verdade real. E esta é uma falha do processo como instrumento de oferecer àqueles que operam com direito material. Vossas Excelências operam com direito material. Que bagaça é essa? Matou ou não matou? Corrompeu ou não corrompeu? É organização criminosa ou não é? É tráfico ou não é? Isso é direito material. As provas que devem ser valoradas. E o caso Wagner Lúcio da Silva é um caso lapidar, no sentido de demonstrar que aqueles que instruem os inquéritos,
e sabemos todos que a acusação se baseia na prova do inquérito, devem ter extrema atenção, máxima responsabilidade, porque sabemos todos que normalmente a prova do inquérito é reproduzida no processo e essa prova é que vai condenar ou absolver o acusado. Este caso é dos mais lamentáveis que já pude presenciar no Poder Judiciário. E aí eu indago a vós, eu tenho diante de mim 7 personagens, 5 cidadãs e 2 cidadãos que estarão hoje imbuídos da função de Salomão, ou esses personagens estarão lavando as mãos e dando satisfação, simplesmente porque alguém tem que ser condenado, com Pilatos. É uma reflexão que eu ouso trazer a cada um de vós. Eu vou julgar aqueles 2 cidadãos porque eles são responsáveis pelo extermínio do Ítalo, ou eu vou julgá-los e absolvê-los porque não há prova de que eles concorreram por crime. Lá nos Estados Unidos, que é a terra do patrão, a justiça não erra, o juiz Frank H. Sway, no livro O Inocente, esse indivíduo passou 20 anos no corredor da morte e disse a esse cidadão: que Deus nos ajude se algum dia nesse grande país virarmos a cabeça para o outro lado enquanto pessoas que não tiveram julgamento justo são executadas. Isso quase aconteceu nesse caso. Lá tem pena de morte, alguns defendem para cá. Eu sou favorável, se a gente começar com os políticos, talvez a gente tivesse melhorado um pouquinho. Se a Dilma tivesse trazido para cá pelotão de fuzilamento ao invés de mais médico, talvez não tivesse tanto bandido. Agora, por que eu estou falando isso, excelências? Isso aqui é uma aspas de investigação feita, e um dos cidadãos que esteve aqui, né, Elaine, onde é que é o ponto de droga dele? Não sei. Onde é que a res que ele subtraiu está? Não sei. Quanto que ele faturava? Não sei. Onde que era a boca dele? Não sei. Doutora Lúcia, mas o que você sabe, ô caceta? Eu sei que ele matou. Engraçado. Tá aqui que ele matou? Isso aqui é o relatório. Na cadeia alimentar é o tubarão. Tem os bagulhozinhos. Esse aqui é o tubarão. É o delegado de polícia. Que fala que aquele moço matou. Que fala que aquele moço tentou matar. E posteriormente, o Poder Judiciário, sem ter recurso do Ministério Público, a pronúncia foi só pelo homicídio e não foi pronunciado pela tentativa. Mas quem acredita em quê? A porra do menor responde por homicídio, tentativa e organização criminosa, está condenado. O moço ali prega a bunda com homicídio, uma tentativa, não tem organização criminosa, tem a corrupção de menores. Aquele ali, o delegado fala. Indicio Jeter Marques Cláudio, Vandeir Alves Soares, Robson Alves dos Santos. Excelência, o último nome, Vossa Excelência, só se eu estiver mentindo, pode manifestar. Mike Henrique Lana Menino, como incurso nas ações do artigo 2, parágrafo 2º e 4º, inciso 1º da Lei 2.850, 2013, organização criminosa. O delegado de polícia, que é o cara que é o chefe daquele que falou aqui. Quem que mandou, Rubens? Olha lá pro delegado. O delegado falou que o meu não matou. A mulher chega aqui e fala: ele foi o que finalizou. Condena, excelências. Condena porque ela chorou. Depois que terminar aqui, vamos tomar um banho, vamos deitar a cabeça no travesseiro e aí nós vamos pensar. Eu me comovi pela lágrima. E a lágrima me fez perder a visão e o foco da verdade. Os meus olhos marejados turvaram a minha percepção da realidade. Foi a vindita privada sobrepondo a justiça pública. Qual de nós, se perdesse um ente amado, não teria vingança? Vemos exemplos de uns e outros que perdoam, vemos. Mas qual de nós não sentiria aflorar no âmago de poder fazer justiça a uma mãe que perdeu o filho? Agora, eu só fico imaginando, doutor André, se essa justiça for vingança.
porque a comoção superou a razão. E o delegado de polícia, porra, Quaresma, tu tá de sacanagem com o colega, tá arregaçando a vida do moleque lá, meu. Tu falou que o delegado falou que ele matou, tá falando que ele tentou matar. Bem, o juiz falou que não foi, que foi pronunciado só pelo homicídio. Mas aí eu vou tomar a liberdade e dele furtar um minuto da defesa e falar daquele ali. Quem reconheceu aquele moço na cena dos fatos? Primeiro momento, está lá o corpo estendido no chão, polícia militar. Quanto tempo depois do fato que a polícia militar chegou lá? O fato foi às 21h30, diz a denúncia. Doutora Rosmedo, que hora que foi o fato? Denúncia, 21h30. Serão perguntados sobre esse fato, especificamente no horário. Hora que a polícia militar foi comunicada. 21 horas e 40 minutos. 44 minutos, aliás. 15 minutos depois. E aí eu pergunto, e o senhor foi numa felicidade incomensurável, o caboclo que é da tentativa de homicídio estava com um tiro no pé que saiu de lá vazado. Será que não foi ele, não? Eu não tenho que investigar nada, não. Quem tem que investigar é a polícia. Sabe por quê? Isso é o Redes. A história das ameaças... Por que eles estão sentados ali? Porque teria uma história pretérita que um menino, que a mãe, uma vez ele chamou a mãe de puta, chamou a mãe de vagabunda, que a mãe tinha os seus transtornos psiquiátricos, que um outro rapaz aqui chegou e falou, eu usei droga, hoje convertido, hoje entrega o evangelho, entrega Jesus. Eu já usei droga com ela, ela mentia. Nós pedimos, na busca de um trem chamado verdade real, que em nenhum processo existe, doutora promotora, foi extemporâneo, soubemos disso só depois, opinou contrário, sua excelência indeferiu. Indeferiu, inclusive, a juntada de documentos. Nós fomos ao tribunal, impetramos habeas corpus, conseguimos uma liminar e os documentos voltaram para o processo, que aliás não haviam nem saído de lá. Então, houve uma retificação da decisão da magistrada. Infalível, só Deus. Agora, quando estiver colocando a mãozinha na cumbuca, com a monossilábica palavra sim, ou com a monossilábica palavra não, e disser assim, ao primeiro quesito, morreu, isso é incontestável, o Ministério Público e Defesa converge e pede, todo mundo aqui pede que diga que o primeiro quesito de cada série morreu, do homicídio. São 2 réus, serão 2 séries. Uma série para homicídio e uma série para a corrupção de menores. Então se pede sim. A segunda é, o Henrique Wesley foi o responsável pela morte? O que diz aqui? No primeiro momento, 15 minutos depois, e aí se disse que foi preservado o local dos fatos. Quem serve de testemunha aqui? Quem está com o nome colocado aqui? Ana Paula, que prestou depoimento e nenhum elemento de autoria pôde dar. Mas populares disseram o quê? Primeiro depoimento, primeira informação, com o corpo estendido no chão. Segundo populares, o fato começou na rua Pássaro Verde, onde 2, não 3, homens em uma... O que nós ouvimos hoje aqui? 2 motocicletas, 2 motocicletas e um carro, uma única motocicleta. Excelências, o Stanislau Ponte Preta escreveu o Samba do Crioulo Doido. Se ele tivesse escrito hoje, ele seria preso por racismo. O que é o Samba do Crioulo Doido? É no samba enredo, que o cidadão tem que contar a história, que ele não conhecia nada de história, ele sai trocando as coisas. Está trocando os fatos. E fez uma música fantástica. E aqui o Samba do Crioulo Doido, sem correr o risco de ser racista, estampado na letra de um processo, nas páginas de um processo. 2 homens em uma motocicleta, grande e alta, apresentando ser uma falta que chegou
próximo à vítima e começaram a efetuar disparos de arma de fogo contra ela. Que a vítima fatal correu até cair ao solo na Rua Canária. Primeira informação, são 2 pessoas, uma única moto. De outro norte. No local, pessoas que não quiseram se identificar, por medo de represálias, nos relataram que a vítima fatal havia sido ameaçada de morte pelas pessoas de Mike Lana, menino, Henrique Wesley e Ivan. De uma hora para outra, de cabo a rabo, comendo esse processo, o Ivan desvanece, desaparece, tal qual um ghost. Ele... Talvez seja um espírito que reencarnou o Ivan, mas ele aparece aqui. E continua. Que houve denúncia anônima também que Michael e Leleu teriam sido os autores do homicídio e que estavam andando armados no bairro e estariam com atritos e desafeto. Aí eu vou perguntar, que porra desse cara tem a ver se aquele ali com o menor estava correndo atrás? Isso aqui é o início, é o prólogo, é a gênese dessa investigação. E de onde é que veio a posteriori as informações dessas 2 pessoas que vieram te chorar? A mãe e a irmã. E nesse choro que elas derramaram, que é normal derramar, não quero jamais ter que sofrer e passar por uma dor dessa, inimaginável, inenarrável. Eu também verti lágrimas. Para dentro, mas verti. Não foi para fora, eu chorei. Para dentro. Mas eu fico imaginando esse choro que todos nós tivemos vontade de externar, que talvez uma de vós tenha externado. Será que não está turvando a nossa visão, não? Será que quando a lágrima percorre para dentro do corpo, ela não vai tampar a nossa respiração e nos asfixiar, fazendo com que a gente perca a razão ao decidir? Eu só queria essa indagação a vós, doutor Marcos. A cada um de vós, doutora Cíntia, doutor André, doutora Rosemira, doutora Lúcia, doutora Ívia, doutora Gabriela. Eu fico pensando só nisso. Sabe por quê? Nós tivemos hoje desfilando. O Auri Lopes é um doutrinador fantástico. Ele fala que o rito do júri está errado. Porque o que é? 8 testemunhas na primeira fase e 5 na segunda. Uai, quem julga quem são? Só as vozes a julgar. Esse trem que nós estamos fazendo aqui é desumano. Desumano. Não que Sua Excelência seja desumano, mas é uma sistemática complexa. Hotel, isso, aquilo. Tem carro para comprar lá para os embargadores terem uma frota nova. A Procuradoria ter frota nova. Mas não temos verba para botar Vossas Excelências no hotel. Me digam, de sã consciência, que depois de ter dormido, e não é da conta de ninguém isso, o problema é meu, ter chegado aqui 3 horas da manhã, ter acordado às 6, eu estou perfeito como se eu tivesse dormido 8 horas de sono. Oh, claro que não. Perfilem e percorram todo esse tempo que nós percorremos aqui, para depois argumentar, e hora e 15 minutos, sobre a vida desses 2 indivíduos aqui. E nós teríamos a mesma condição se tivéssemos descansado, se tivéssemos parado às 6 horas da tarde. A partir de 6 horas ninguém entra mais no fórum. Eu entendo que tinha que parar o expediente forense. Se não tem segurança para entrar, isso é uma briga minha com o tribunal. Se família não pode entrar, se amigo não pode acompanhar o julgamento popular, nós temos que parar. Já viram o ministro do Supremo Tribunal Federal virar a noite julgando? Porra nenhuma. Começa às 2, né, Excelência? Para às 4 pro lanchinho, um lanchinho bem gordo, volta às 5, para às 6. E Vossas Excelências estão aqui a ouvir, a perceber, a perguntar. O que mais me impressionou foi, e às vezes aquele que não perguntou, teve a sua curiosidade, a sua necessidade de buscar a verdade real, que não existe em nenhum processo, segundo Alexandre Vitor Carvalho, desembargador do TJ. Para quê? Eu vou condenar, porque eu tenho certeza que ele é culpado, e eu vou absolver, porque eu tenho convicção absoluta que ele é inocente. O que ambos são inocentes. É isso que se busca aqui. E nesse contexto, lembrem-se dos boletins de ocorrência. Não se esqueçam deles, não. Mas quando estiverem votando também, não se esqueçam desse pedaço de papel aqui, ó, que é a CAC dos 2. E continua. Que houve denúncia anônima que Mike e Leleu teriam sido os autores do homicídio e que estavam no bairro. Por volta das 23h45, o Copom recebeu uma ligação do Pronto-Socorro Municipal de Itabira, alegando que havia dado entrada naquele local um homem com um ferimento do pé esquerdo proveniente de arma de fogo.
Qual a vinculação desse fato com esse que está em apuração? O menor respondeu para essa tentativa de homicídio. Foi um tiro no pé. Tiro no pé deu tentativa de homicídio. Onde é que está a verdade, excelências? Instaurou-se uma peça informativa chamada inquérito policial, iniciado por portaria. Procedeu-se a investigação. Ao cabo dela, disse a autoridade policial, aquele cidadão ali praticou o delito de organização criminosa. E nem ao léu ele é vinculado com homicídio. E o que nós temos que buscar no homicídio? Por que se mata? A maioria das mortes tem 3 barras. Barra de saia, barra de ouro e barra de rio. Mulher, dinheiro e terra. A motivação desse crime? Ah, não, a doutora promotora agora já afasta a questão do namoro. Mas ela era aventada. E aí eu vou perguntar, o que é verdade? O que é verdade real? O que é certeza? Sabe onde é que se edifica uma masmorra, excelências? Já tentaram fazer construção na beira do rio? Lá perto da margem? Na praia, próximo à arrebentação? Tenta construir ali alguma coisa. Quando a maré subir, quando a maré vier, ou quando o rio subir, as vagas ou a corredeira vai levar o quê? A construção. Masmorra, cárcere, se edifica em rochedo, em terra firme, onde não há a menor possibilidade de ser arrastado o alicerce e desmoronar a cadeia. Condenação não é por lágrima, é por certeza, é por razão, não por emoção. No procedimento investigatório, muito bem avaliou o doutor, qual foi a informação concreta? Ah, não, o meu anônimo. Engraçado, denúncia anônima anula a operação da Polícia Federal, que nenhum procedimento pode ser iniciado. Lá no Supremo Tribunal Federal, reconhece que o anônimo não pode dar base à investigação. Mas aqui o anônimo vale para condenar. A minha fonte é idônea. Tu perguntou se o sacana é inimigo do meu? Não. Você pegou a capivara do cara? Prontuário dele? Não. Porra, meu, como é que você não sabe que é desafio do caboclo que tá querendo meter os ferros nele? Eu vi a moça chorar aqui copiosamente, eu vi a mãe chorar copiosamente. Ele era inocente, o Ítalo. O Ítalo é um rapaz assim, completamente descomprometido com o mundo real. Porque, segundo a lenda rezada, esse cabra toca tiro com o Fifi uma semana antes. Depois vai junto com mais 3 na casa da namorada para fritar ele. E ele vê 2 caboclos que faz parte da quadrilha, organização criminosa, que o Ministério Público fala que não existe nesse processo, e ele vai para a rua. E tem um recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ah, detalhe. Nós temos qualificadores. O que é qualificador? O que agrava o crime. A motivação do crime é uma delas. O motivo torpe. A circunstância e a forma de execução. O recurso que impossibilitou a defesa é outra qualificadora. Isso sai a pena de um patamar de 6 a 20 e leva de 12 a 30. Qual que é o móvel desse crime? Porque a vítima namorava com a Graziele, e namorava com a Graziele que passava há quanto tempo? E eu fiz questão de perguntar, 1 ano e meio. O Ítalo X Noval, 1 ano e meio, doutor André, 1 ano e meio. Ele foi lá buscar informação com o Fifi, que era desafeto desse, e só depois de 1 ano e meio que ele falou, porra, esse cara tá aqui dando informação, vou matar essa desgraça. Durmam com um barulho desse. Para as 4 juradas, ou por 4 juradas, são 4 juradas, não é isso? São 4 senhoras, 4 juradas que estão aqui pela primeira vez. É isso que vossas excelências vão levar para o travesseiro hoje, como veredito para condenar, como fundamento para condenar, que a motivação é... Eu desconheço aqui, doutor André, acredito só a profissão de Vossa Excelência, eu peço desculpas, eu não sei o ofício de Vossa Excelência. Eu sei que o doutor Márcio é diretor de operações, doutora Graziela é monitora, doutora Cíntia é publicitária, doutora Luciana é professora, doutora Iva é auxiliar administrativa, doutora Rosimeire é analista administrativa. Quando nós sentamos aqui, Vossa Excelência, o ofício, eu peço desculpa, eu não vou pedir Vossa Excelência falar, porque nós somos incomunicadas nesse momento, né? Mas Vossa Excelência traz a sua experiência. E o senhor vai dormir achando
ou condenando como motivo torpe que alguém permitiu que o desafeto traficante da organização criminosa, que ele não responde, do outro lado, teve o seu X9 passando lá por 1 ano e meio. E um belo dia eu resolvi fritar o desgraçado. Acabar com o caboclo. Mas ele ficou 1 ano e meio buscando informações. Tem qualificadores que se comunicam. Olha que coisa interessante. A motivação da doutora é essa aí. Só tem que a torpeza daquela criatura ali seria o mando. Não seria a questão do tráfico. Ele mandou. Agora, eu sinceramente não sei se você vai mudar a réplica, se você quer me apartear, para ela dizer em que nós confiamos? No que o Ministério Público fala, no que o delegado de polícia fala, ou no que essa senhora que chorou prantos, que arrancou lágrimas de vossas excelências, disse aqui hoje? Sabe por quê? Que vai ter uma perguntinha. Eu vou rolar uma perguntinha besta, não é uma perguntinha muito séria. Que será feita? O réu Mike Henrique Lana Menino, enviando subjetivo com terceira pessoa. André, foi o mandante do crime de homicídio qualificado. E aí? Em quem que Vossa Excelência vai acreditar? Lembra-se do rochedo? Edifiquem a condenação se tiver um rochedo. Se botar na beira do mar, a onda vai levar. E essa masmorra desmorona. É assim que trabalha. É assim, doutor Rosemary, que se busca condenação, fazendo do jurado lixeiro. Dizendo que a sociedade, que resposta que vai dar. Né, doutora Cíntia? Como é que eu vou absorver um cara que tem uma capivara? Ele tem mais problema lá, parece, já tem cabelo na cabeça. E aí, doutor Rosemary, como é que nós vamos fazer isso? Quem foi que disse que havia ameaça? Só a família da vítima. E aí, se de um lado nós temos personagens que dizem: eu tenho interesse na absolvição. Óbvio, meu amigo, meu parente, meu irmão, meu amante, minha amada, meu namorado, o diabo do vale. Do outro lado, o que é que eu tenho? Vontade de condenar. E estão Vossas Excelências com essas duas versões. E um delegado de polícia. O Ministério Público hoje, eu estou com um pau arretado com um gaeco lá de Uberlândia. Está fazendo pirueta e travessura, manteve preso um advogado por 4 dias, pediu uma prisão preventiva, denunciou o cara por corrupção. Depois de 4 dias descobriu que o delator delatou o cara errado. A mim, delatou o cara certo. E eles prenderam o cara errado. E o Ministério Público quer investigar. Agora, quando a polícia investiga, a polícia não acredita. Não, pai, não entendeu mais porra nenhuma, não. Não entendeu mais nada. Mais nada. Aí o delegado pega, manda lá para o juizado da infância e juventude, fiz isso aqui. Lamentavelmente, nós não tivemos condição de juntar aquilo ali. E nós pedimos o desentranhamento da sentença. Porque nós não queríamos só a sentença. Tem a instrução processual daquele feito? Tem. Estão os depoimentos ali. Mas não tem a representação do Ministério Público, que traz 3 crimes para o menor. Olha a lambança, olha que legal. O delegado de polícia diz para o Ministério Público: eu investiguei. Aquele moço matou e tentou matar um menor e corrompeu um menor. O menor matou, tentou matar e faz parte de organização criminosa. Aquele ali é só da organização criminosa. Aí o menor é condenado pelos 3 crimes, homicídio, tentativa e organização, mas eu não posso ler a representação. Doutor, com licença, eu não ia falar nada não, porque eu não gosto de partilhar. Não, você é bem-vindo. Ele não foi condenado pela tentativa. Tanto lá quanto aqui a tentativa caiu. O menor? É. Mas ele foi condenado pela organização criminosa. Foi condenado pela organização criminosa. Da qual ele faria parte, absurdamente providencial à parte, Excelência. Ele responde por um crime que esses dois não respondem. E onde é que está um trem chamado justiça nessa bagaça? Tem um cidadão que escreveu A Elite da Tropa, que gerou Tropa de Elite.
ele escreve o seguinte: a imaginação perversa da justiça supera as piores fantasias do mais cruel dos criminosos. Já imaginaram, Excelência, se porventura, só por imaginação, já que nós estamos no campo da ilação aqui, se esses dois cabras foram inocentes, tomar 12 anos pela fuça fora? Não dá mais de 12, né? Porque tem uma corrupção de menores no lombo também. Já conseguiram imaginar, se forem inocentes? O menor responde por um crime que eles não respondem. O nome desse trem é justiça? Mas não. Façam condenando. Bernardo Joinzuca é um juiz que escreveu esse livro aqui, O Verdugo. E ele fala o seguinte: toda pessoa é capaz de matar. Está na orelha do livro. Todos nós podemos matar. Eu, antigamente, no início da carreira, eu usava na minha experiência, na inexperiência, a figura do jurado. Pegava um ente chamado jurado e submetia a qualquer tipo de risco. Hoje eu faço com relação à prole, o bem mais precioso que eu tenho, meu filho. Coloque à mercê de um algoz, doutora Lúcia, o meu menino de 16 anos, e eu arranco a cabeça do cara com isso aqui, ó. Eu introduzo aqui, vou perfurar a carótida e vou arrancar a cabeça do cara. E eu vou ser julgado por quê? Porque um dia eu usei droga? Porque eu fui noiado? Ou eu fui julgado porque eu estava defendendo meu filho, posso ter me excedido na legítima defesa? Qual o julgamento que eu quero ter? Do preconceito? Ou julgamento reto? Excelências, eu vou usar a divergir de Vossa Excelência. Ele falou que a perícia é perfeita. Eu comecei com arma com 18 anos de idade. Depois, 3 anos de polícia, eu descarrego um APT. Eu sei que eu fiz isso um dia, filmei e fui com um júri julgando essa imagem, eu descarregando uma arma. Calça 15 com mais 1 são 16. E vou tomar liberdade, é semiautomática. Para cada acionamento, daí uma azeitona que sai. A 9mm, ela tem 11 e tem 16. Esse moço tomou 8. E a 9mm é uma pistola semiautomática. Para quem não conhece uma pistola semiautomática, eu vou apresentar para Vossas Excelências uma pistola semiautomática. Ela é essa aqui. Eu trago livros porque eu não tenho a cultura de Sua Excelência. Eu nunca conseguiria passar em 2 concursos, que dirá magistratura e Ministério Público. Um concurso que eu passei até hoje foi da polícia. Fiquei 3 anos naquele trem lá. Saí porque eu comandei greve e fundei um sindicato. Eles não gostaram muito de mim lá não. Isso aqui para cada acionamento são azeitonas. Eu descarrego isso aqui em 6 segundos, 16 tiros. Pitorescamente, eu até pedi para a doutora, me socorre pelo amor de Deus. Só foi encontrado trem calibre 9mm. Aí fizeram a perícia. Uma delas virou 38. É o milagre da metamorfose do projétil. Um dos projéteis, tiraram 2 do corpo da vítima, foram periciados. Virou 38. Encontraram uma pistola 9mm. Você pode fazer a comparação dos estojos e do projétil. Mico compararam ambos. A arma incriminada, apreendida, não tinha vinculação com esse crime. Mas nesse caso, a perícia também foi tão bem feita que um dos projéteis virou 38. Isso aqui é um abaixo-assinado que foi feito em 2017 das pessoas que abonam o Mike. Talvez aqui tenham mais pessoas assinando do que tenham ele anotações criminais enquanto jovem. Excelências, quantas vezes nós já tivemos notícias de mães que delatam os filhos que estariam portando droga, estariam vendendo droga, isso quando o moleque tinha 15 anos de idade. Agora, qual que é o reflexo disso, transformando-o em autor de homicídio? Qual a motivação daquele rapaz ali em exterminar a vítima? Foi amando daquele. A mãe falou que ele foi executor. 2 carros, aliás, 1 carro, 2 motos, cada um numa moto. Nós não ouvimos isso hoje? Nós temos certeza, Vossa Excelência, apesar de cansados, ouviram isso. Onde é que está a tal da verdade real? Onde é que está o que realmente aconteceu? Um tema aqui, doutora Rosimeire, a habilidade da doutora, a simpatia da doutora,
de promover a justiça, eu só queria saber se quem condenou isso aqui não foi um juiz de direito e quem acusou não foi um promotor de justiça. Eles erram também. Eu quero saber o seguinte, quem está errado? Uma vez eu estava fazendo um júri, doutora Lúcia, e a promotora falou em ponto de vista. Eu sou um cara sacana pra capeta, não sou um cara muito convencional, não. Eu virei pra família, corre ali, compra a porra de um colírio Moura Brasil. Eu peguei, excelência, botei assim no vidro da frente da promotora, falei, ó, para visão opaca, colírio Moura Brasil, para melhorar, para poder enxergar. Porque aqui eu enxergo cada hora uma coisa diferente. E a percepção aqui não é só da visão. Como é que é? Paladar, tato, olfato, audição, e a outra tá faltando um aí. Vamos ficar nessa aqui. Paladar, tem o que eu sempre esqueço, ainda mais essa hora da noite eu acabo esquecendo mesmo. É o paladar, o olfato, o tato, a audição, aí a visão, a visão, tem que ver. Vossas Excelências ouviram hoje, a mãe falar, o Mike matou. O Mike matou. E o Ministério Público fala que não foi ele que matou. E aí, doutora Leite? Onde é que está a verdade real? Eu estou sendo ameaçado, permanentemente ameaçado. Vão na casa da minha namorada e depois eu vejo os dois caras que me ameaçam e vou para a rua, São Marcos. Já imaginou o senhor como diretor de operações na empresa do senhor contemplar um fato desse lá com um subordinado do senhor? Será que isso é crível? Será que isso é real? Excelências, o que é a pronúncia? Cadáver estendido no chão, investigação, neste caso, quem investigou? Delegado de polícia. Qual que foi a resposta, doutora, aqui pro nosso amigo deu para mim, o Júlio? Só tem que perguntar isso pro delegado, pois eu acabei de falar pro delegado. O delegado fala que aquele moço não matou ninguém. Mas a doutora não acredita nele. Delegada, a promotora, não é. O Ministério Público é um e indivisível, é um só. Na minha convicção, a convicção dela, a convicção do delegado é outra. E aí? A convicção do delegado que ele tentou matar. Ele não foi condenado. Ele está vindo a júri pela tentativa. A corrupção de menores. Excelências, eu não sei como é que gravitou isso aqui. Qual tipo de prova foi produzida? Se essas nuances que foram aqui, que cabem até uma revisão criminal, diante dos fatos novos que estão aqui, propõe uma revisão criminal para reverter a condenação do menor. Sabe por quê? Porque o menor foi condenado, sendo que a mãe ali, será que ela disse que foi o menor que finalizou? Ou foi o Mike que finalizou? E aí, doutor, vamos perguntar para Vossa Excelência, será que o menor está encarcerado injustamente? O nome desse trem é justiça, que pode ser mais perversa que o pior dos marginais. O nome dessa bagaça é justiça. E eu fico me perguntando até onde nós vamos e onde nós vamos chegar. Juntou-se esse relatório da PM com um punhado de redes. 2013, 2013, 2013. E esse trem é o direito penal do autor. Se o Belamar for julgado, ele tem que ser condenado porque ele é o Belamar. Que ele tem uma vasta ficha criminal. Mas se ele foi inocente naquele processo específico que ele está sendo julgado, o que isso aqui tem a ver com esse fato aqui? Se a organização criminosa que diz que existia, a promotora, o Ministério Público unidivisível, diz que não acontece. Concluído o inquérito, foi oferecida uma denúncia. E a denúncia foi oferecida em primeiro momento contra aquele cidadão ali pelos crimes de homicídio, com 2 qualificadoras. E qual a qualificadora do torpe? O que é torpe aqui? O abjeto, o ignóbil, que a doutora fez ênfase nisso. É Nelson Hungria, conhece de cada rabo Nelson Hungria. Ela falou o quê? O que é torpe? Porque nas vezes circunstâncias embriagadas corrompeu o menor, condições indicadas, assintando em curso, nas condições de espaço. Deixa eu achar por que é torpe. O que é torpe? Por motivo torpe mediante recurso. Engraçado que parece aqui nem delinear o torpe, né?
foi delineado não, mas lançou o torpe ao Léo. Depois, lá na frente... Doutor, se o Pois senhor não. me permite, Na tem as denúncia. folhas 156 verso. Isso, não, eu estou falando na denúncia, você nem chegou no aditamento. Sim, Isso, foi porque aditado. olha que coisa engraçada. Não é da Lavra da doutora, porque eu tenho certeza que a Faria é diferente. É Felipe Faria de Oliveira. Ele fala do inquérito, dia 26, atingiu o resultado morte, aceitando o risco de produzir cultivo torpe. Ou, eu acho engraçado, que é alternativa. Já viu denúncia alternativa? Olha que interessante. Com a intenção de atingir o resultado morte, ou aceitando o risco de produzido. Cada 5 tira a cabeça do outro, está aceitando. Não, porque quer matar. Não nada de aceitar, não. Por motivo torpe, mediante recurso que ficou da vida da vítima, efetuou disparo de arma de fogo contra o fulano de tal, contra o Ítalo. Nas mesmas circunstâncias, corrompeu. Vítima foi atingida, motocicleta, infere que Henrique e Leomar desceram da motocicleta, foram em direção ao ofendido, oportunidade em que se implorou sua vida. Ninguém fala isso, não tem uma pessoa que fala isso. Uma testemunha que diga isso. Ah, a mãe chorou, a filha, todo mundo falou isso. Não tem isso no boletim de ocorrência. Os primeiros que chegaram lá, quem foram? Foram os policiais. Alguém fala isso? Lá no Redes? Não. Com essas causadas ferimento do laudo, conforme se apurou, engraçado. Qual que é o motivo do crime aqui? Só falou que era torpe e que tinha um recurso. Mas não descreve. Aí a doutora promotora, que conhece o processo de cabo a rabo, veio para a folha 56. Alguém tentou consertar a lambança pretérita. E por acaso quem foi? Outro promotor de justiça. O doutor Felipe não fala qual que é a torpeza na ação. O doutor Cristiano, com outro ponto de vista, fala que é por quê? Ele vem falar que o motivo foi logo após o primeiro fato de falsificação. Descer da motocicleta, os fatos foram... Motivação. Os fatos foram praticados em razão das suspeitas de que a vítima, Ítalo, estaria repassando informações a um grupo de tráfico rival diverso, caracterizando o motivo torpe. Qual a prova de que o Ítalo tinha vinculação com um grupo de organização criminosa? Nenhuma. Qual a prova deles de organização criminosa? Nenhuma. Qual a prova deles de tráfico de droga? Nenhuma. Mas isso aqui está quesitado para os dois, sendo que o negócio dele é mando. E a mulher fala que matou. Mas eu vou entender isso um dia. A pergunta que vai ser feita vai ser mediante motivo torpe, qual seja, em razão do suspeito que a vítima Ítalo Silva repassava informações no grupo de tráfico de drogas. Vamos lembrar dos 300 réis? Quando forem votar essa qualificadora, se chegarem a ela, porque o que pede a defesa? Primeiro quesito. Aconteceu o disparo, morreu? Sim, acabou. Reconheceu a materialidade. Aquele moço atirou, o que pede é não tem prova nenhuma. Não tem indício, nem prova, é indício de que ele fez. Vai se perguntar, foi por motivo torpe? O jurado absolve o réu? É uma questão assim meio controversa, porque a tese é única da absolvição da negativa de autoria. Então a imensa misericórdia e piedade, isso não faz parte do nosso pacote de maldades trazido para o plenário. Nós estamos pedindo absolvição no segundo quesito. Estou enganado, não é, professor? Mas, pode absolver? Pode, por qualquer motivo, até pela falta de prova. Mas para que não haja incoerência no que está se pedindo aqui, seco, na cabeça, no jogo do bicho, nega o segundo quesito. Está resolvida a querela. Vai votar o motivo torpe, vai montar o recurso, vai... Excelências, tem prova de tráfico daquele moço, daquele ali? Afastem. Tem recurso? Aí é aquela pergunta idiota, né? O meu é mandante. Aí eu já não sei mais nada, né? Se for acreditar na senhora chorona aqui, com todo o respeito que ela merece, não é mandante mais, ele é executor. Aí a pergunta não bate com a prova oral. E aí, como é que a senhora vai resolver isso? Em quem que a senhora acredita? No choro ou na promotora? Foi racional. Eu queria isso, eu só quero entender isso. Como é que nós vamos levar isso para casa depois? Como é que nós vamos explicar para o nosso travesseiro? A promotora falou que o cara é mandante. A mulher que chorou falou que ele é executor. Eles não se entendem. O delegado falou que ele não estava metido na morte. Eles não conseguem se entender. Mas eu vou condenar.
porque tem uma capivara grande. Corrupção de menores, não há prova nenhuma desse crime. O menor já foi condenado. Teve um juiz de direito que se aplicou 24 anos de cadeia. Um juiz de direito, foi juiz togado, concursado. Meteu 24 anos de cadeia no cidadão inocente. Eu até me proponho a fazer a revisão. Não podia se sentar depois e fazer a revisão criminal com esse menino. E a prova já está judicializada. Foi feita hoje, sob o crime do contraditório. O menor foi condenado por matar. Matar! Ou eu estou errado, doutor? Não, né? Obrigado. Então, se foi condenado por matar e quem matou foi o meu, por que o menor tem cana? O nome dessa bagaça é justiça, que erra um tanto, excelências, que comete cada trupicão, que bota um punhado de inocente na cadeia, que regaça o cara porque ele tem uma capivara gorda, feia, que um dia a mãe dele reclamou lá e chamou. Qual de nós, se o filho estivesse usando droga, talvez não chamasse a polícia para poder evitar que ele continuasse? Qual de nós não faria isso? Agora isso ficou mote para condenar aquele rapaz ali. Vossas Excelências têm uma missão espinhosa, muito espinhosa. A nossa foi mamão com açúcar. Não sei se seremos blindados. Quanto tempo? 10. Esse prazo mesmo, Excelência? 10 minutos? São 10 efêmeros giros do relógio. 23 horas e 38 minutos. Começamos às 8 horas da manhã. Já se vão aí, não sei quantas horas, que eu sou burro na matemática. E qual vai ser a decisão? Qual vai ser o veredito de cada um de vós? Para que lado e quem são os personagens que estão sentados aí? A figura de Pilatos, a figura de Salomão. Espero que seja o Salomão. Na versão feminina de Salomão. Buscando o quê? Errar o mínimo possível. Lastrear, conhecendo que verdade real não há em nenhum processo. Em que cada um tem o seu ponto de vista. O ponto de vista da perda, o ponto de vista do choro, o ponto de vista da saudade, o ponto de vista daquele que jamais será abraçado e o ponto de vista daquela que chega aqui hoje e fala, doutora Cíntia. A Graziele está emitida nessa parada, doutora Cíntia, doutora Graziele, doutora Lúcia. A Graziele participou do plano urdido para matar meu filho. Vossas Excelências contemplaram a face da menina. Ela teria capacidade de fazer isso? Nós não estamos julgando só eles, não. Nós estamos julgando um processo inteiro em que pessoas foram alvo de uma acusação absolutamente divorciada de prova, em que há uma metamorfose de autores, há uma metamorfose de carros, há uma metamorfose de motivos. A motivação eu tenho certeza, né? Eu uso muito isso porque eu fico puto dentro da roupa a hora que eu vejo um perito dizer no laudo: acreditam os peritos. Acredita o capeta, você tem que afirmar. Não acreditar nada não. Buda lá, mãe vaca, vai para ali para a região das fronteiras e fala em Deus com o pessoal de Maomé. Fala de Jesus com o pessoal de Maomé. Conhece não. Vai ali na Índia e conversa de Jesus com o Brahma Magita, com o hindu. Tem lá não, é mãe vaca. Eu afirmo que eu confio em Vossas Excelências. Eu confio que Vossas Excelências não permitirão que daqui saiam condenados 2 cidadãos em que aquilo que se pede é diferente do que se trouxe no processo. Em que o delegado de polícia fala que ele ali não participou de morte, não. Que o promotor primeiro fala uma coisa, depois muda de opinião. Aqui se muda de opinião ao sabor do vento. E se encarcera. Está encarcerado com a porra de tempo, esses moços. Vamos restaurar esses indivíduos, Excelência, a sociedade. Vamos permitir, doutor Marcos, doutor Rosimeiro, que esses indivíduos, doutora Aida, voltem a ter a oportunidade de estar com suas famílias, com seus entes amados. O Ítalo jamais vai voltar, isso é incontestável, essa dor é irreparável. Não há como reparar isso. Mas o Ítalo, tenho certeza que onde quer que ele esteja, ele não gostaria de que fosse feito aqui uma vindita privada aniquilando a justiça pública.
Não sejam vossas excelências algozes da justiça. Não sejam vossas excelências personagens que irão indiscutivelmente transformar esse julgamento numa situação em que uma moto virou duas. Uma moto virou duas e virou um carro. Em que o rapaz teria, sabendo que ia morrer, ido para a rua para enfrentar seus algozes de peito aberto, porque não acreditava que ia morrer. E que tem uma mãe que fala que ele jogava a moto em cima dela. Eu não tenho nada para falar do Ítalo. Não tenho uma vírgula a denegrir mais esse menino. Uma vírgula. O que eu tenho a descer o cacete, e quando eu calço a carapuça dos meus vezes, que foram de saúde e não de caráter, é porque eu sei que eu sou falível. Porque eu sei que eu erro. E eu admito os meus erros. O que eu gostaria muito é que o Estado um dia passasse a admitir os deles. Nós temos 4 versões diferentes para 3 pessoas, 4 pessoas diferentes, 5 versões. Neymar fala que ele matou, a promotora está pedindo para condenar por mando. O delegado fala que ele faz parte de organização criminosa. O delegado fala que aquele menino matou e tentou matar, a pronúncia, que é um juízo de admissibilidade. O que é essa desgraça de juízo de admissibilidade? Tem um cadáver, chama-se materialidade. Parece que foi ele, manda para júri. Na dúvida, um maldito indúbio pro societate. Aí traz para o conselho de sentença. Aí o abacaxi espinhoso está na mão da doutora Iva, da doutora Rosimir, do doutor André, da doutora Lúcia, da doutora Cíntia, do doutor Zé, do doutor Marcos. E, se for o caso, sentar na rua 2 bandidos ou meter na cadeia 2 inocentes. Olha como é que foi fácil o nosso trabalho aqui hoje. Todos nós remunerados, os únicos que não estão remunerados aqui são Vossa Excelência. Sabe a remuneração que Vossa Excelência recebe? Da certeza que são cidadãos, da certeza e convicção que dali tem o reconhecimento pelos serviços que prestam, daqui também, da tribuna da acusação, tanto quanto no estrado, como dessa seleta bancada de defesa que eu faço parte, o privilégio de fazer parte e atrapalhar a conversa nossa, é que Vossas Excelências haverão de produzir um julgamento justo. Um julgamento em que não tem que se mostrar exemplo à sociedade lá fora, não. A absolvição também, eu vejo às vezes muito, que negócio, né? Rubens, justiça, 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 como se justiça fosse só condenar. Justiça é entregar ao jurisdicionado aquilo que ele merece. E aí eu pergunto a Vossa Excelência, se a dúvida é para pronunciar, quando a dúvida aqui é para absolver. Existiu em algum momento prova de autoria daquele moço? Não. Existiu prova de que ele tem vinculação com o tráfico? Não. Se passar, eventualmente, qualquer resquício de autoria, coisa que nós pedimos que não. Existiu recurso naquela situação? Lembrem do boletim de ocorrência para absolver aquele moço ali. Lembrem do boletim de ocorrência, que fala que foi o meu cliente com o menor que matou. Esse moço não estava lá. Pega a primeira informação que tem. Olha, você é doido, você está complicando seu cliente? Estou acabando de arregaçar meu cliente. Aí depois, quando forem julgá-lo, lembrem do que o delegado de polícia disse. Ele não matou ninguém. Ele faz parte de uma organização criminosa, que depois nenhum promotor acreditou que existe. Excelências, processo é simplesmente um copo d'água. Eu tenho professoras na mesa, ótica, física, passou a ser vermelho esse copo d'água. De qualquer lado que Vossas Excelências estiverem percebendo, por uma questão de física, é a ótica do Ministério Público que seria o vermelho do sangue da vítima, estampado, que fez lágrimas correr, assim quando as lágrimas daquela senhora. Eu também chorei, talvez para dentro, ou certamente para dentro. Quem quer perder um filho? Muda e vira negro. É o engodo que a defesa quer enganar Vossa Excelência com transversação
falando, olha, o delegado fala isso, olha, o Regis fala aquilo. Mas e se porventura esse manto aqui, esse crepúsculo, não for da mentira nem do engodo? Foi daquele que vai se avizinhar no dia e vai arraiar uma esperança de que no Brasil pare de se condenar pobre, preto, prostituta, pederasta e fudido com PH de farmácia, só porque tem antecedentes criminais. O vermelho dessa noite, Excelência, já para inaugurar um novo dia, não é do sangue da vítima, não. É o vermelho de uma condenação absurdamente merecida de dois cidadãos que não têm absolutamente nada a ver com essa conduta típica de jurídico culpado, que seria esse homicídio, e que estão presos por causa de trica, futrica, boato e anônimo. Se na consciência de cada um de vós o anônimo for suficiente para condenar, é só rasgar a Constituição. O que eu imploro, o que eu suplico em nome desses dois personagens é uma coisa só: justiça. E que ela não seja afogada pela lágrima de uma família pranteada. Muito obrigado. Encerramos essa mesa. Bem ótimo.